A paz, irmãos e irmãs, estamos aqui hoje dando sequência no nosso projeto aqui, no nosso podcast, na mesa do Homem que Ora, com o pastor Elias. E hoje a gente vai aqui contar um pouco mais da história do profeta, um pouco mais da história da igreja, um pouco mais sobre Deus, um pouco mais sobre a palavra. Tivemos bastante perguntas, bastante interação aí no nosso primeiro episódio, muita gente gostou. Então, assim, você que tiver sua pergunta, sua dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o joinha, curtir, se inscrever no nosso canal, isso ajuda demais. A gente está tentando fazer cultos ao vivo, estamos tentando abrir um podcast ao vivo, mas para isso a gente precisa de bastante seguidor. Pastor, como é que o senhor está? Bem, graças a Deus. E aí, gostou do primeiro episódio? Oxe, maravilha, ótimo, foi muito bem elaborado, Deus tem abençoado, os irmãos estão tudo interessados aí. E perguntas para mim. E eu estou aqui para responder à luz da Bíblia. E aí, achou estranho, não achou? O que o senhor, que deu para sentir? Na verdade, o Mondelier, para mim é uma novidade, né? Eu não tenho muita habilidade. O homem da mídia é você. Mas assim, o senhor sentiu que deu para tirar bastante dúvida do pessoal? Nossa, os irmãos vêm falar para mim. Eu encontro alguns irmãos e eles falam para mim, pastor, abriu a visão de muitas coisas que eu aprendi com o senhor e com o Mondelier lá. É porque, assim, muitas vezes o pessoal de casa, às vezes tem, acho que a vergonha. Poxa, é o pastor, é um homem de fé, eu vou fazer uma pergunta que às vezes pode ser na cabeça da pessoa, uma pergunta besta, uma pergunta boba, mas eu acho que não existe pergunta boba, ou existe? Não, existem perguntas com resposta. Eu acho que todas perguntas têm resposta, né? E aí, dando sequência, no primeiro episódio, você que não assistiu, eu vou deixar aí para você assistir, o pastor Elias falou um pouco quem que é o Elias, um pouco da história dele, e ficou faltando, acho que aquele, vamos dizer, a cereja do bolo, que é o testemunho da vida do pastor. Nossa, é o que o pastor já passou, o que ele já sofreu, o que ele já venceu, para ele chegar hoje, ser o pastor, ter as ovelhas que ele tem, ter a obra que ele tem. Conta um pouco para a gente, pastor, qual que é o seu testemunho? O que aconteceu na vida do pastor? Muitas coisas. Para mim chegar aqui, eu atribuí isso a Deus e Deus colocou no que Ele quis. Já me livrou de muitas situações, mas o mais marcante de tudo é o acidente. Foi dia 13 de agosto de 2013, a 1h da tarde. Eu estava indo pregar próximo a Ribeirão Preto, ali depois de Franca, perdão. E depois do segundo pedágio de Atibaia, eu sofri um acidente que ali foi Deus. Se fosse Deus, eu tinha morrido, mano. Aí eu sofri um acidente, operei toda a cintura, o meu teve que fazer. Eu sou tudo operado, mano. Só um milagre. Fiquei 1 ano na cadeira de roda, pregando e Deus operando. Deus me levanta da cadeira de roda. 2 médicos queriam cortar a minha perna. Jesus, por misericórdia, não deu. A oração da igreja, do povo. E foi um grande livramento. O senhor ficou quanto tempo parado, vamos dizer assim, longe da obra nesse acidente, pastor? Na verdade, eu fiquei mais ausente alguns dias, mas eu fazia aula na cadeira de roda, né? Eu preguei 1 ano na cadeira de roda. Mas assim, eu digo assim, depois do acidente, quantos dias mais ou menos o senhor ficou ruim, parado, sem... Fiquei uns 15 dias, né? E só no hospital acho que eu fiquei mais de 15 dias. Assim, não pensou em desistir, pastor? Varão, passa muitos pensamentos na cabeça, mas a vontade passa, mal chamada, cravado no peito, não tem como desistir. Mas vamos lá, vamos agora para um olhar humano, vamos tirar um pouco o olhar espiritual. Sim. O senhor estava indo fazer a obra. Sim. O senhor sofreu um acidente, Sim. em tese, trabalhando para a obra, trabalhando para o senhor. Tudo Não isso. dá vontade de desistir? Poxa, Deus, estou indo falar, levar a tua palavra, evangelizar, e acontece isso, um vento na minha vida. Acho que o senhor chegou a perder o carro. Perdeu total. Então... mas daí eu penso assim, varão, no parte humano dá, mas o que Cristo fez por mim? Não tem preço, varão. E outra coisa, eu estou vivo hoje por causa desta obra. Não, eu tinha morrido. Tanto é, quando eu estava no chão lá, caído, varão, Deus tomou um vaso, um irmão que estava indo para o monte, 1h da tarde, vindo do monte, e foi até onde eu estava e falou, meu servo, não temas, que eu estou no comando, eu sou contigo, fique em paz. Deus me deu uma calma tão tranquila que foi uma benção.
Eu perdi minha mãe no acidente. Minha filha Sara também sofreu muitas dores porque machucou ela. E o irmão Maurício, graças a Deus, um amigo meu também, Deus o livrou do acidente. E do lado da minha mãe não aconteceu quase nada e ela foi embora com Jesus. Caramba. Mas antes disso, meu irmão, por isso que eu falo o segredo da oração e do jejum. Eu fiz uma campanha de madrugada e eu fui dormir. O Senhor me deu um sonho. Que estava eu e minha mãe, eu não andava junto fazendo obra de Deus, para lá e para cá, que nem os irmãos andam. Eu e minha mãe, e o Senhor me deu um sonho que eu e ela estávamos no aeroporto de avião e apareceu um avião dourada, a asa dele bem dourada. E o piloto, eu não vi o piloto veio até a porta do avião e disse assim: irmã Geni, vamos embora. Mas eu acordei. Aí eu falei para minha mãe: olha mãe, eu acho que nós vamos receber alguma proposta para viajar, para ir de avião, pregando em algum lugar. Isso 2 meses e meio antes do acidente. Caramba. Aconteceu porque ela estava do meu lado, ela falou assim: filho, continua a obra que eu não vou mais, filho. Aqui eu paro. E foi embora. O avião que Deus mostrou para mim era Deus mostrando da separação. Eu tive o discernimento, por quê? Porque eu vi que as asas do avião era tudo banhadinho de ouro. E não existe isso na terra. Eu interpretei, isso é bom eu falar para alguns irmãos, porque a Bíblia diz que o profeta conta o sonho. E aí eu interpretei que seria uma viagem. E foi ela indo embora. Caramba. Foi muito forte. Pastor, deixa eu só pedir para o senhor aqui a blusa, dobrar, que tá pegando... Isso. Para não pegar no microfone. Tá. Mas assim... Essa teve emoção, que foi muito forte, muito forte. O senhor perdeu... Eu jamais pensava isso. O senhor perdeu a mãezinha, aconteceu o que aconteceu. E a família, e a obra? Pastor, assim, a minha dúvida é, se eu bato o meu carro, eu já quero xingar Deus e o mundo, eu já estou blasfemando. Passar o que o senhor passou, o vento que o senhor passou, ficou 15 dias parado, perdeu o carro, perdeu a mãe, a filha sofreu um acidente. Não, a gente sabe que é muita oração, é muito jejum, mas aonde que Deus tocou no ouvido do senhor? O senhor falou que o irmão revelou, mas assim, aonde que o senhor sentiu que Deus estava realmente com o senhor ali depois, mesmo naquele vento, na prova, no deserto? Eu senti que Deus estava comigo quando eu vi Deus abrir caminhos. Porque, ei, varão, sofri, ó, eu fui para Atibaia, sofri um acidente. E o médico falou: não foi nada não. Eu vim para casa, fiquei 2, 3 dias com dores, tomando tudo que é tipo de remédio, passava dor. E os irmãos orando, a família, esposa, filhos, tudo orando. Aí um dia o pastor Miguel, uma pessoa muito, um irmão dos irmãos meu, muito para frente, falou assim para mim: ô pastor, vamos levar você lá no hospital. Pôs eu no carro e eu lembro como hoje, fui com a perna morrendo de dor. O pastor Miguel é uma pessoa assim, que ele puder fazer para você, ele faz e ele decide, não fica. Aí nós foi, chegou lá, internamos no hospital, aí veio um médico desse tamanho, e falou: eu vou ver o que é. A hora que eu bati o martelinho, você me fala. Aí bateu no pé, nada, bateu. Quando ele bateu aqui, irmão, aí é dor. Vixe, irmão. Aí o que acontece? Você falou assim: ó, vai ter que operar. Você quebrou o fêmur da perna, que esse aqui é assim, ó, quebrou, vai ter que operar tudo. Já marcou tudinho. Aí ele falou assim: vai ter que operar, porque foi muito sério o seu problema. Aí pôs eu na cama, aí amarrou um saco no pé da cama para puxar a nova perna. Eu fiquei lá uns 9 dias por aí. Aí ele falou assim: ó, 6 horas da manhã eu opero você. Aí foi para cirurgia, fiquei 4 horas na mesa, mano. Lá, e graças a Deus, Deus abençoou, deu certo. Os irmãos orando, eu orando, buscando a Deus, não se entregava não. Vinha, muitas vezes nas madrugadas, o diabo vinha, varão, em pensamento. Aí, ó, pedindo: você não serve o Deus poderoso? Aí, vamos a sua vida. E Deus falando: calma. E foi vencendo. Aí, operou, graças a Deus, eu estou aí. Mas eu tive muito apoio. Primeiro Deus, família, esposa. Mãe Jerusa foi uma guerreira, velho. Mãe Jerusa ali, porque, ó, irmão, ela cuidou de mim, tudo, na cama, tudo, as minhas filhas. Olha, eu tive pessoas de Deus.
Deus levantou até pessoas que, Mondeleiro, que eu nunca vi para me abençoar. Foi forte. E aí, passado esse testemunho, teve mais alguma prova, mais algum vento, pastor? Ei, tem muitos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Alguns irmãos questionam, pastor, mas você passou essa prova, não viu nada? Eu não vi nada, irmão. Eu podia falar, não, eu vi isso, eu não vi nada, que nem pagar a lâmpada. Não vi nada, assim, não. Só tinha que fez assim, apagou. Já acordou no hospital? Acordei, na verdade, no hospital, depois vim para casa, né? E não vi nada, apaguei. É a mesma coisa de um sono, agora. Você dormir. Mas aí tem uma coisa boa. Eu costumo dizer para minha esposa, minhas filhas, que depois que eu bati a cabeça fica melhor. Abriu a mente, mano. Colocou os neurônios no lugar. Ficou melhor, mano. Tive uma visão diferente da vida, uma visão diferente do ministério, uma visão diferente da obra. Até bom eu falar isso para pastor que vai ouvir. Entende que você não é dono da obra, você não é dono de nada. Você apenas está cuidando de um jardim que não é seu. E eu tinha uma visão, Deus abriu uma visão que eu não consigo fazer tudo sozinho. Abriu minha visão, é assim, se Deus fizer, Deus não fizer, Deus, não adianta forçar a porta, deixa Deus fazer. Abriu minha visão de muitas coisas. Hoje eu agradeço a Deus. E outra coisa, quando sofreu o acidente, vinha vindo, varão, por isso que eu falo, o poder do nome de Jesus, bateu vários carros, e um carro deu volta de lá para cá, ele vinha vindo e ia pegar na coluna do carro, estava aqui, ó, ele ia pegar aqui e ia matar, e eu imprensado aqui, ó. Aí eu levantei a mão e disse, Jesus, tem misericórdia, repreende. Aí eu fui a mão, pegou lá no canto da roda da frente do carro, minha perna está lá e fez assim, ó. Isso aqui, veio aqui, meu amigo. Ó. Aí chegou o bombeiro, chegou tudo. E a Sara também, graças a Deus. Deus me deu uma calma. Porque você pega no meio da coluna, varão. Eu tinha mulher. Aí no dia dele, varão. Arrebentou feio mesmo. E aí, depois aí passei outros ventos, e passa vento até hoje. A gente sabe que existe o Elias antes do acidente e o pós-acidente. Melhor agora. Agora é melhor. E assim, eu acompanho, estou na obra já há um bom tempo, acompanho o pastor, e o pastor sofreu bastante pós-acidente com a perna também, né? Sofreu hoje, né? É um espinho que eu tenho hoje. Melhorou bastante, que eu tinha uma perna. Depois, para completar a benção, você vê, né, varão? Ela vazava, ia nas igrejas pregar, ela vazando. Depois eu fui no monte orar. Senhor. E para cima tinha um chiqueiro de porco que eu não sabia, varão. Aí pegou o bicho de porco na perna, cheguei em casa um dia. Aí eu falei para minha esposa, olha, tá acontecendo minha perna assim? Eu falei, quando eu pus ela, eu lembro como aquela lanterna assim, ó, os bichinhos mexendo dentro da perna. Eita, a minha sogra falou assim, vai morrer. E aí fomos pro médico, tirou os bichinhos tudinho. Aí uma médica falou, olha, Deus te guardou, porque você vai cair na veia sanguínea. Já era. Ai, graças a Deus. E depois desse episódio o pastor começou a emagrecer, entrou na sopa. Tô na sopa e tô firme. Ixi, tô firme, eu já cheguei a pesar 250 quilos, varão. E hoje tá com quanto, pastor? 140. Olha, tá melhor que eu. Preciso perder mais ainda, varão. Tá melhor que eu. Varão, mas eu preciso perder mais ainda. Aí, a minha meta até o ano que vem, que eu faço 50 anos, se Deus me ajudar, 90 quilos. Se eu chegar no 100, tá bom. Meio século? Meio século. Que bênção, hein? Se Deus permitir. Vai ter festa, tá falando 50, vai ter festa, tá prometendo. Vai ter festa. E você vai ser o convidado. É. Pastor, acidente. Vamos lá. Depois conseguiu dirigir normal, ficou com medo? Como que foi isso? Fiquei com medo um pouco. Eu fiquei com medo. Depois de uns 8 meses eu voltei na ativa para dirigir, fiquei 1 ano e meio. Aí eu tive uma experiência, vou contar isso aqui para os irmãos que vai ver. Que toda vez que eu entrar no carro, vinha um espírito do medo. Um pouco carnal e espírito do medo. Eu sei bem desse nisso. E um dia, saindo da igreja sozinho no meu carro, veio um medo, varão. Aí eu falei, Senhor, tira esse medo de mim. O Senhor falou no meu coração, para o carro. Aí eu parei o carro, falou, encosta o carro. Encostei, sendo pisca-alerta. Abra as 4 portas do carro. É uma coisa de louco, não é? Eu abri, isso aqui, ó, você que tem medo aí, ouça essa direção. Eu peguei, abri as 4 portas do carro e orei, Senhor, em nome de Jesus,
esse espírito do medo que me persegue, sai agora. E num ato profético, foi embora. Hoje, irmão, ando para tu acredita em qualquer lugar, até em cima do pé dos irmãos eu passo. Irmãos, tá aí, ó. Às vezes a gente sabe que o acidente traumatiza. Eu teve um tempo atrás, eu tive um acidente. Não vou mentir para os irmãos, ficava um pouco receoso, a gente. Mas você assim. É carne, varão, você é carne, não é super-homem, não, filho. É só Deus para dar força. Pastor, aproveitando o senhor deu uma brecha aí que eu acho que é interessante. O senhor sofreu um acidente, ficou um tempo afastado da obra, e o senhor falou que a obra não é do senhor e sim é para Deus. Vamos dizer, o Elias vai, mas a Deus conosco fica. Deus levantou outro. Moisés, quando foi, o Josué estava ali. E essa é uma dúvida. Pastor, como é que é feito um plano de sucessão dentro de uma igreja? É o Espírito que escolhe. Estou tocando aqui, tudo certinho, não sei quem é. Quando levou Moisés e chamou Josué. E a congregação gostava de Arão, porque a Bíblia diz que quando Arão morreu, chorou um mês. Deus apontou Josué. Eu não sei daqui quem vai ser o Josué. O que Deus fala para mim é esse. Pode ser aquele irmãozinho lá, ó. É isso aí. É assim que funciona. Minha visão. Cada um tem uma visão, né, velho? Cada um tem uma visão. Mas assim, o senhor então partilha daquela linha, com todo respeito. Vamos dizer, não é o filho do pastor logo o sucessor. Sim. Às vezes pode ter alguém mais preparado ou até alguém que Deus deu o chamado. Isso. Se tiver o chamado, pode ser. Se não tiver, não adianta. Não adianta. Isso aqui não é passar um comércio do outro. Isso aqui é uma direção de Deus. Eu tenho 2 filhas. Se Deus chamar uma delas e falar e confirmar e der fruto, primeiro vai ser testado. Nem eu, né, Marão? Então você fica. Se não for testado, não. Eu não creio que pegue de mão beijada. Não, tem um teste. Deus fala assim, eu tenho a Gabriela e a Sara. Deus fala comigo, ó, é fulana. Vou testar ela, provar certinho. Aí Deus já tá comigo já, né? Aí, beleza, mas eu sou a favor de Deus da direção, do Espírito. Não me preocupo, pois porque a obra é dele. E hoje em dia... Ou pode ser a Manjerusa. Hoje, minha segunda aqui no ministério, Manjerusa. Fora eu, Manjerusa. Por quê? Por 2 motivos. Uma aqui, desde o começo está comigo. Sofreu, passou luta. Lá só Deus sabe. Fosse outro varão, tinha ido embora. Tinha ido embora. Aí, varão. Está comigo até hoje, graças a Deus. Ela é minha segunda aqui hoje. E assim, pastor, o senhor, a gente está falando de sucessão, tudo, não que a gente quer que o pastor saia nem nada, mas assim, o senhor acha que às vezes muitas das obras, das igrejas, às vezes fica no caminho por causa disso? Por causa, às vezes, de um sucessor não seguir, vamos dizer, querer agradar muito mais a igreja como um todo e não agradar a Deus, não seguir os princípios de Deus? Sim. Você acha que muitas das igrejas, às vezes, acabam se perdendo nisso? Sim, se perde muito. Mas tem um porém, Marão, a Bíblia diz, quando troca o sacerdote, troca as leis. Deus vai trabalhar comigo até o tempo dele. Quando eu levantar outro, vai ser outra visão, outro modelo. É o mesmo Deus, mas de visão. Você quer ver? Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho. Usou Josué para abrir o Rio Jordão. Cada um trabalhando numa área. Moisés tirou o povo do Egito. E Josué levou o povo daquele meio do caminho até a Terra Prometida. Então, na verdade, muitas pessoas falam que Moisés perdeu, porque Deus falou assim, ó, você vai ver, mas não vai entrar, Moisés. Na verdade, Moisés ganhou, porque tudo que Deus faz é melhor. Porque quando Josué estava na terra, lutando para entrar na Terra Prometida, Moisés está lá em cima com Deus, tranquilinho. Essa é uma visão boa, porque eu penso assim, eu penso mais ou menos que a cabeça, se eu fosse Moisés, eu ia falar, poxa Deus, eu fiz tudo, corri na hora que chegou na linha de chegada, caí duro, vamos dizer assim, não consegui chegar. E ele não entrou por causa do povo, né? A pressão ali, né, mano? Aí, então, mas depois que ele viu, lá em cima, quando o José estava aqui embaixo sofrendo, estava lá em cima com o pai. Nós cristãos temos que entender o seguinte, tudo que Deus faz na nossa vida é pensando no melhor nosso. Se nós fazer das nossas forças, é cabeçar. Tudo é o melhor. E, pastor, pegando essa linha, nós cristãos, é tudo melhor, é tudo isso. Uma dúvida que eu tenho. O senhor deu um testemunho aí forte, impactante. O senhor já era da igreja, já era pastor, já fazia a obra. Mas, às vezes, o público de casa... tem 2 visões. Que, eu virei crente, eu não vou mais sofrer... Ou que crente só sofre e só vive na pindaíba. O que o senhor fala um pouco sobre isso? O que o senhor acha sobre isso?
Eu virei crente assim, é o bom jeito que o evangélico fala. Ah, eu fui lá, aceitei Jesus, agora a minha vida é só bênção. É assim, pastor? Não. Você aceitou Jesus, a sua vida continua. Eu acredito no preparo. Vou dar um exemplo. Muitos irmãos estão na igreja, estão Jesus, Deus libertou de tudo, seguindo a Deus, mas ele só tem aquela vidinha rasa. Se eu quero ser um advogado, hoje vou fazer 50 anos. Se eu quiser formar um advogado, eu vou ter que estudar para amanhã sentar numa cadeira boa. Se você não estuda, não se esforça, Deus para aqui. Não existe milagre para meter em coisa, tem que se esforçar. A maioria de muitos crentes quer que Deus faz tudo, e não é assim. Servir a Deus é a melhor coisa, só que tem luta, tem combate. É uma diferença entre nós e o ímpio, porque o ímpio não tem Jesus. Ele vai gastar o seu tempo em outros caminhos, desabafando outras coisas. Agora nós não, tem Jesus, tem o Espírito Santo. É o que eu prego nessa igreja. Segunda-feira todo mundo casa do seu carro, sua bicicleta, vai trabalhar, vai buscar seu pão cada dia. No domingo não deu para vir na semana, vem no domingo, vem cultuar a Deus, fica dentro. Nem eu que sou o pastor, eu fico dentro. Que graças a Deus tem. Eu vou ficar dentro da igreja dia e noite orando aqui, eu tenho meus propósitos. E as almas estão lá fora, tem tantas almas. Por exemplo, eu tenho meus propósitos com Deus, eu venho aqui, fecho, oro. Às vezes eu tenho propósito de orar da meia-noite a uma sozinho, em particular com Deus. Tenho um propósito com Deus, mas eu tenho então o povo. Eu tenho que visitar uma alma, ligar por mão, fazer minhas lives, movimentar. As almas estão lá, não está aqui. Meu ponto de vista. E aquele irmão, aquele convertido, que já às vezes... Esse eu acho que é até mais os antigos que o novo. Tudo é arte do inimigo. Que nem o pastor sofreu um acidente, é o inimigo. Aconteceu, perdeu o emprego, é o inimigo. A esposa largou, é o inimigo. Tudo é o inimigo. Até onde que é o inimigo? 50%. Até onde que é humano? 50%. Satanás trabalha nas brechas. Ele toca no cristão em 3 situações. Primeiro, Deus permitiu. Jó, Deus permitiu. Segundo, legalidade. Sem a legalidade ele não entra. E terceiro, falta de vigilância, né? Porque para morar no céu existem 4 fontes, 4 chaves. Vou falar chave, né? A primeira, vigilância, é a mais difícil. Segundo, oração. Terceiro, jejum. E quarto, palavra. Se você seguir essas 4 chaves, você vai para o céu de letra. Só que o mais difícil é a vigilância. Jesus falou assim, vigiai e orai. Muitos irmãos oram muito, não tem nada contra, que eu amo a oração. Mas a vigilância é número 1. Você pode se abastecer de Deus na oração e na esquina perder tudo. As 4 chaves. E outra coisa, nós não somos salvos por tempo de igreja, por obra, não. Somos salvos, Mondelier, porque é um dom gratuito de Deus. Deus decidiu salvar o homem. Ó, você quer ver? Uma coisa que as pessoas não conhecem, às vezes, falta de ler a Bíblia. A Bíblia diz que no céu não entra nenhum pecado. Todos que estão na terra é pecador. Como você vai entrar? Porque a graça de Deus e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso aí. Entendi. E assim, a vigilância eu acho que deve ser o mais difícil. Mas por mais que a gente às vezes vigia, por mais que a gente às vezes ore, por mais que a gente tente ser o mais próximo, vamos dizer assim, do que é correto, cometemos pecado. Sim. E assim, a gente ora, a gente pede perdão pelos pecados e tudo mais. Mas, pastor, e quando a gente comete um pecado, vamos dizer assim, sabendo que está pecando? Esse seria talvez um pecado maior do que um pecado que às vezes, vamos dizer, a gente está conversando e escapou um palavrão. Poxa, escapou. E quando a pessoa vai lá e xinga um palavrão porque ela quer xingar um palavrão, indo nessa linha? Qual que é a diferença, vamos dizer, desse... Tem pecadinho e pecadão, vamos dizer assim? Não existe isso, mas só que tem as consequências do que você falou. Por exemplo, vou dar um exemplo, pra você entender. Na sua opinião, qual que Deus vai cobrar mais, de uma ovelha ou do pastor? Do pastor. Tá aí. Por quê? A ovelha, se ela errar, uma ovelha. Agora, o pastor, ele tem a obrigação de conhecer a Bíblia, a palavra. Um dia Deus falou no meu coração, me entendimento. Se você é ovelha do meu aprisco, que Deus colocou você em cuidar da tua alma, certo? Eu não te ensino a Bíblia, você não vai para o céu. Automaticamente eu não vou para o céu também. Aí lá no inferno, que é a palavra certa, você vai falar para mim, ô pastor, você é meu amigo. Mas por que você não falou a verdade? Eu estou aqui 90% por causa do Senhor. Então eu tenho que pregar a Bíblia. Quando você prega a Bíblia, você não tem muitos amigos. Então é isso.
Pastor, agora eu posso entrar numas polêmicas com o pastor? A gente teve o testemunho, falou um pouco sobre salvação. Mas você aí de casa, você gosta disso, da polêmica. A gente falou da praia já, a gente falou de algumas coisas. Mas assim, eu posso entrar em algumas polêmicas? O pastor permite? Pode. Vamos lá. Pastor tem salário? Ajuda de custo. Nossa, ajuda de custo. Tem alguns pastores que tem. Mas é uma ajuda de custo. Por exemplo, um pastor que trabalha, vamos essas igrejas grandes aí, ele está 20 anos, 25 anos trabalhando ali. Você acha que ele é digno ganhar uns 2 salários por mês, 3 salários por mês? É digno. Ele está aprontando. A Bíblia diz que o que Paulo escreveu, que trabalha no Evangelho, viva do Evangelho. A nossa igreja é pequena, não tem condições. Eu vivo da fé. O que eu vivo? Doações dos irmãos. Eu saio pregar, Deus usa o irmão, me abençoa. Eu não cobro nada, tá? A única coisa que eu peço para os irmãos é gasolina. Eu vou pregar para lá e para cá. Que nem semana passada eu preguei na tarde da brisa e peguei à noite. Maior prazer, vou pregar. Às vezes o irmão toca, Deus toca, me dá uma ajuda para mim. Eu não tenho que, por exemplo, eu vou ganhar X por mês. Não. Nossa igreja é pequena, nosso povo aqui, a renda é pouca. Não é nem uma igreja que entra por mês 10, 20 mil. Aqui não. Aqui você vê. Quando passa salva, você vê, velho. Não, é complicado. Você vê que tem dia aqui que até os anjos da risada. Não, mas o dizimista é pouco, tudinho. A nossa igreja também não fica, fala muito. É a pessoa tocada no coração. Você vê que você tá aqui, como é que você vê aqui? Entendeu? Não, a gente pergunta porque às vezes quem está em casa tem essa dúvida. Porque assim, que nem o senhor falou de dízimo. Vai pegar o dinheiro do dízimo. Vai fazer isso. Vai fazer aquilo. E assim, às vezes o pessoal não entende que o pastor, vamos dizer, como eu estou perguntando, ele tem, entre aspas, um salário, aquilo que é para ele também se sustentar, porque que nem o pastor, ele vive da obra. Então o irmão pede uma oração para ele vai na casa, ele se desloca, ele está o tempo todo. Mas assim, não quer dizer que o pastor vai ficar ostentando com o dinheiro dos fiéis. E assim, e o dízimo, pastor, qual que é a importância do dízimo? Primeiro, perante a Bíblia e depois para a igreja. O dízimo é cobertura espiritual. Você chegar e dar o dízimo no altar aqui, não é difícil. Difícil é quem cuida. Porque quando Deus vê que não está se agradando de um pastor, ele mesmo tira. Olha. Ele chegou para Saul, 1 Samuel 16, e disse, não quero mais Saul como rei. Nós, quando a pessoa trabalha numa empresa, ou esses ministérios, vai trocar um pastor, o que eles fazem? Faz uma reunião, aí fala, não, faz uma votação. Não, vou deixar ele, a gente boa. Com Deus não funciona. Ele falou, já não quero mais Saul, já vou levantar um rei. Se eu estou aqui no altar hoje, fazendo essa obra, por misericórdia, porque Deus vê graça em mim. O dia que Deus não vê mais, Ele mesmo tira sem falar para ninguém. É isso que é a qualidade de Deus. Tem muitos pastores no altar aí, que Deus tira, vai tirar. O Espírito não está ali mais. Agora, o dízimo vem para o altar, certo? Da casa do Senhor. Vou falar dessa casa. Aqui, eu nunca tive 50 membros. Se eu tiver 30 crentes aqui é muito. Mas construímos um templo, você está vendo aqui. Eu podia ficar lá no salãozinho. Quantos que vale um prédio desse? Estava lá no banco olhadinho. Pusemos uma igreja aqui. É tudo simples, mas é nossa. Certo? Bonitinho. O que dá para os irmãos não é uma coisa... Porque eu prezo mais, varão, em tua alma. Eu prezo mais na tua alma. Porque isso aqui vai ficar. Um dia um empresário chegou em mim e falou assim para mim, pastor, como é que faz o negócio do dízimo aí? Porque todo mundo cata o dinheiro, pede o dinheiro da igreja, o dízimo, isso aí eu acho errado. Eu falei, não, irmão, eu penso, Deus quer você primeiro, depois seu dinheiro. A obra lá é dele. Nossa, primeiro você. Outra coisa, Deus nunca vai pedir nada para você se você não entendeu o evangelho primeiro. Não. Se você não abriu o coração para Deus e deixou Ele trabalhar e Ele não convenceu aí dentro, Ele não vai falar em nada com você. Deus tem essas coisas. Agora, aí vem para o altar. Aí a obrigação do pastor falar de mim. Eu não gosto das coisas, mas uma vez por mês eu tiro um propósito de oração para os dizimistas, para os ofertantes. Para aqueles que não dizimam ainda, começar a entender o dízimo, dar oferta, para a obra caminhar. Porque essa obra aqui, quanto pessoa passou aqui, quantas vidas, é uma obra de amor. Aqui, que glamour tem aqui? Não tem nada. Às vezes eu estou fazendo um culto aqui, eu vejo lá no fundo da igreja, lá, a graça de Deus. Então, não tem isso. Agora tem um lugar por aí. E outra, eu já dirigi 14 para estar nessa. De todos que eu passei, Deus foi me ensinando para pegar nessa. Por exemplo, aqui já teve o carro, eu falo dessa.
De irmão chegar, o pastor precisa de uma cesta base, a gente vai lá e abençoa, não conta para ninguém. Eu não apoio muito cantina da igreja, minha visão. Campanha do que os irmãos traz, põe lá, mas não apoio muito. Eu apoio assim, o irmão precisa de uma cesta base, a igreja vai lá e compra, leva lá, ninguém sabe. Essa é a minha visão de oferta. Agora, tem igreja por aí, eu já tive pastores amigos meus, é bobeira trabalhar assim. Ah, não, mas eu durmo tranquilinho, porque a minha consciência é tranquila. E Deus provê. Acho que contar um testemunho para você aqui, os irmãos estão vendo, como é que funciona a obra. Uma vez, quando nós compramos o terreno da igreja aqui, pagamos 100 parcelas de R$750. Que tadinho aqui, ó. Eu nunca tive 100 membros aqui, você sabe a história. E um dia faltava, acho que a parcela é 750, acho que faltava uns 500 contos para pagar a parcela aquele mês. Aí um dia, aquele mês, eu vim orando, que aí ia vencer a parcela, né? Eu lembro que eu pagava todo dia 12 do mês. Eu vim orando, aí o Senhor falou comigo na madrugada. Meu servo, vai para a igreja e faz um culto na sexta-feira, às 7h30 da noite. Eu não tinha culto sexta-feira. Falei, amém. Peguei e vim fazer o culto. Cheguei aqui, abri a igreja tudinho. Falei, Senhor, mas vai vir o povo? Olha, Daniel, como quando é guiado pelo Espírito. Eu vim, comecei a cantar um hino da harpa, fiz minha oração. Aí eu falei, ó Senhor, das 7h30 até 8h30 eu vou embora, vi ninguém, eu vim obedecer ao Senhor. Aí o Senhor falou, não, fica mais um pouco. Cantei, orei, sabe Deus. Daqui a pouco eu vi entrar uma família dentro da igreja aqui. Aí entrou, sentou na cadeira, aí falou, glória. Bom, que benção. Ô irmão, Deus abençoe, quer falar uma coisa? Não, somos da igreja. Pastor, o senhor tem um envelope de uma oferta aí? Eu falei assim, tenho. Aí ele falou, não, porque eu fiz um propósito com Deus aí, eu quero abençoar a obra. Foi lá, varão. Eu orei por eles, foi embora. Nunca mais vi eles. Eu falo aqui, quando eu fui ver, tinha R$400. Quem que mandou essas pessoas aqui? Uma igreja que é tudo afastado, né, no centro da cidade, nada. Eu sou guiado pelo Espírito. Deus fala para mim, faz, não faz. Isso que o senhor falou, eu não lembro o nome do pastor, eu vi um testemunho bem parecido também na internet de um pastor. O que acontece? Ele tinha uma igreja pequena, um ministério pequeno, e abriu uma igreja bem grande, acho que foi Assembleia, enfim, e aí aquele Marco Feliciano pregar. E a igreja dele tinha um estacionamento, tudo, aí a esposa do próprio pastor falou, amor, eu vou lá assistir a pregação do Marco Feliciano. Ele falou, não, mas hoje tem culto na minha igreja, vamos. Não, vou lá ver o Marco Feliciano, E foi todo mundo. E assim, ele ficou na porta da igreja, ele seguiu como o senhor falou, o meu propósito com Deus é eu ir lá e fazer meu culto. Ué? E aí chegava o povo parando o carro no estacionamento da igreja dele, do outro lado da rua, e indo pro Marco. Aqui que é o Marco Feliciano? Não, é ali do outro lado. Enfim, lotou a igreja. Nisso chegou um cara. Essa que é a igreja do Marco Feliciano, que vai pregar? Ele falou, não, ele vai pregar na outra. Já que eu parei o carro aqui, eu vou ficar aqui. Tá tendo culto aqui? Ele falou, tá, eu já dei aqui a saudação, eu li, mas se você quiser, eu ministro a palavra para você aqui. E aí ele foi, cantou louvor, ministrou a palavra, levou uma palavra, e aí o irmão deixou para ele um envelope. É sempre assim. E agradeceu. E ele falou, não, mas por que você agradeceu? Você veio para ver o Marco Feliciano e você não viu o Marco Feliciano? Ele falou, não, você não entendeu o que Deus fez na minha vida. Aí esse pastor falou, como assim? O que Deus fez na tua vida? Eu vim para ver o Marco Feliciano e Deus me providenciou um culto exclusivo para mim, com mensagem, com louvor. E assim, eu tô saindo daqui mais revigorado do que eu ter visto o Marco Feliciano. Ele faz isso. Então assim, uma alma, ele abriu a igreja, ele até confessa, acho que se eu não me engano, que ele queria ir também ver a pregação, mas ele fez o propósito de Deus e assim, ganhou, salvou acho que o aluguel da igreja, alguma coisa assim Deus do gênero, e Deus moveu. Mas uma dúvida que eu tenho, pastor, às vezes o senhor é um homem de fé, muito jejum, muita oração, mas até onde que às vezes é Deus e até onde que às vezes é a mente do senhor? Vamos dizer assim, eu vou levantar lá na Deus Conosco, como se Deus estivesse falando, levanta o altar, pinta a parede de preta, vamos dizer. É uma coisa meio polêmica, eu não vou querer muito entrar, mas assim, até onde que às vezes é Deus ou até onde que é a cabeça do senhor? Como é que o senhor consegue saber? O senhor pede confirmação? Confirmação, não. Para um pastor fazer algo na igreja, ele tem que ter duas fontes, base na Bíblia, e tem coisas que Deus fala para mim e vai começar a fechar a chave do mistério 3 vezes.
confirmando. Agora vai. E com base na Bíblia. Não pode chegar, puf, não. Aí ele vai dar uma direção. Você quer ver outra coisa também? Outro testemunho lindo que aconteceu aqui nessa igreja? A coluna está ali, ó, da igreja. No meio tem uma coluna. O engenheiro falou assim, ó, vai ter que pôr a coluna, vai ter que fundar mais. Faltar 5 sacos de cimento. E eu falei, Senhor, acabou o dinheiro agora para fazer a coluna. Ô Senhor, tem misericórdia, Jesus. Eu orei aquela madrugada. Eu gosto de madrugada, cada um em particular. Aí eu falei para o Senhor, providencie o dinheiro do cimento, orei o Senhor. Porque eu falo, ser guiado pelo Espírito, porque nós muitas vezes não é guiado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. O Senhor falou assim para mim, vai para a igreja, que eu vou mandar para você a providência. Eu vim para cá, era umas 4 horas da tarde, 5 horas chegou um irmão com um carrão, pedi oração, orei, falei, tá aí, Senhor, a providência, não estava. Chegou outro irmão, não estava, chegou outro, não estava. Quando foi lá para 6h30 da tarde, esse irmão já estava um tiozinho, já dorme na glória com Jesus. Eu batizei ele, ganhei para Jesus, a igreja. Ele chegou lá no portão, isso que até me emociona. Ô pastor! Aí eu fui lá, abri o portão. Ele com o carrinho, falou, eu passei aqui, eu vi que o carrinho estava aberto, a igreja estava aberta, eu posso ir no banheiro? Tirou o chapéuzão dele, falei, vai lá meu querido. Foi no banheiro. Aí o Senhor falou assim, canta 2 hinos, cuida da harpa, meu servo. Aí eu falei, cantei, deu para ele cantar, ele cantava aquele assim, cuidado, mãozinha, o que pega, olhinho, né? Já até sei quem é esse irmão. Cuidado, olhinho, o que vê. Já até sei, eu lembro desse irmão. Quando ele começou a cantar, varão, o Senhor falou, tá aí os 5 sacos de cimento. Não acreditei, falei, Senhor, a carroça não desfazendo os mocados de papelão. Irmão, Senhor, o carrinho dele cheio de papelão de sucata. Aí ele pegou e, boquinha, o que fala? Pastor, eu vou pegar um pouco d'água e levar embora. Eu falei, pode levar. Aí ele vai indo embora. Aí o Senhor falou, tá lá. Aí, show, meu Deus do céu. Voltou, varão. No canto da porta, aqui, pastor. Foi lá, catou um saco de pão daqueles antigos, marronzinho. O dinheiro estava embrulhado. Chegou, pastor. Eu fui receber ontem meu dinheiro, que ele é aposentado. E o senhor mandou tirar um pouco a mais para o senhor comprar o cimento. Tá aqui, ó. Meu Deus, varão! Isso Deus. É Deus! Eu pensei que eram os irmãos que vinham de carro. Aí eu falei, não, fique em paz. Aí eu fui lá e comprei o cimento. Você vai contar. Irmão, aqui nesse lugar, eu sou testemunho. Uma vez o pedreiro falou assim, acabou da construção, acabou a areia. Na sexta-feira eu orei ao Senhor na madrugada. Eu ouvi o barulho do caminhão. Falei, meu Deus, tô louco. Do nada, quando cheguei aqui no domingo de tarde, tinha um caminhão que era aberto aqui, ó, descarregou a areia aqui, até eu nem sei quem foi. Vários e vários testemunhos. Isso eu vou contar. Aqui nesse altar aqui, ó, aqui, Deus estou uma criança, que aqui era tudo aberto, o menino veio brincando em cima do morro, ele passou direto, caiu aqui. Aí eu cheguei aqui, o irmão ligou para mim, ó, vai lá que tá feio. Cheguei aqui, mano, o menino morto, a bicicleta bem ali. O Senhor falou assim para mim, ó, levanta e ora. Falei, Senhor, mas agora? Levanta e ora no céu. Falei, Senhor, meu povão. Aí todo mundo aquela coisa, Senhor. Aí lembra a oração de Moisés. Moisés orava assim, ó, Yahvé, Deus dos trovões. Ou se for orar assim, crente corre. O menino, o bombeiro pegou. Nunca me deram um processo, nada. Glória a Deus. Vários, varão. Se fosse um testemunho, ia amanhecer aqui. E aí, você que está em casa, gostou? Legal. Não esquece de curtir nossa página, deixa o joinha, se inscreva no canal. A gente vai ter mais testemunhos aqui com o pastor. Agradeço. Quer deixar uma mensagem pessoal de casa, pastor? Opa, que Deus abençoe vocês e tenha paz em Cristo Jesus. Você que está afastado da igreja, volta para Jesus. Quiser vir conhecer nosso trabalho, pode vir, as portas abertas. E você que não conhece Jesus, conheça Jesus, não religião. Amém? E um dia Deus preparar, eu vou contar o testemunho dos 7 ventos de Jó que eu passei. Amém? Amém.